Olá, boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa ao vivo, através do seu computador e do seu televisor, com a sua permissão, com a sua conivência, com a sua companhia, com a sua complacência às vezes. Mas hoje, mais do que isso, além da sua companhia, eu quero a sua participação. O tema de hoje, antes de qualquer outra coisa, é um tema que eu prometo a mim mesma há quase 15 anos, mais ou menos, e você já vai entender por quê. Mas também, além disso, é porque reúne três das... Não, deixa, eu vou contar para você assim que eu conseguir fazer com que eles prestem atenção e parem de temer esse tema, porque eles ainda não sabem qual é. Então eu vou te fazer uma pergunta. Tudo que você faz na vida, via de regra, você acha que é para sempre, não é? Pois é, mas a vida muda, as coisas acontecem, intercursos, coisas aqui e acolá, e de repente aquilo que era permanente tem que deixar de ser, ou acaba deixando de ser. Não estava nos nossos planos. Mas e se quisermos mudar? Há meios, há maneira? Como isso pode interferir na sua vida social? Que imagem você quer passar de você depois de uma decisão como essa? De retirar aquilo que era permanente ou de fazer algo totalmente permanente. Nossa, Mara, que confusão. Vem comigo porque o programa de hoje vai falar de sentindo na pele. Vem sentir aqui na pele comigo, porque para falar de pele, claro, ele já é o dono da casa, já veio aqui outras vezes, é o dono da minha pele, é o dono da sua pele, é o dono do Sexo, Arroz e Internet, praticamente. Dr. Renato Soriani, muito obrigado por ter voltado ao Sexo, Arroz e Internet novamente. Essa é a terceira ou a segunda vez? A terceira. Já está virando dono da cadeira mesmo, Sempre uma né? satisfação, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Ao lado dele eu tenho uma personalidade, alguém que há muito tempo eu gostaria de trazer. E eu sei que você conhece, se não conhece, ouviu falar. Eu conheço há muitos anos. E você já vai entender porque nós dois temos uma história interessante para contar sobre televisão que nos envolve. Márcio Tatu. Márcio, é uma honra enorme ter você aqui no programa. Há muito tempo queria te convidar. Seja bem-vindo ao Sexo, Arroz e Internet. Obrigado, Mara. Eu que agradeço mais um convite. E esse nós vamos até o fim, esse programa. Com certeza. Se Deus quiser, né? Bom, à frente dele eu tenho uma pessoa que está se perguntando, gente, mas o que eu estou fazendo aqui? Do que será que eu vou falar? Como assim? Mas ela também é de casa, ela também já esteve aqui conosco no Sexo, Arroz e Internet e é praticamente um camaleão. Ela fala de qualquer coisa, é verdade. Mas hoje, especificamente, eu já vou dizer para ela do que ela vai colaborar conosco. Então, Rogéria Shimura, muito obrigada de novo pelo carinho e pela atenção de estar conosco aqui no Sexo, Arroz e Internet. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com você. Realmente estou bastante ansiosa para saber qual é a minha participação. Como dizem as coisas por aí, com prazer é mais caro, tá? Vamos fazer o seguinte, já que a gente está falando de Sexo, Arroz e Internet, você precisa saber como é que nos encontra, como participa, como conversa com os nossos convidados. Sentindo na pele o recado que o Vitor vai dar para você agora. Todo mundo que está aí dentro... Opa, conseguiram me ouvir agora? Tô. Eita. Boa noite, quem está aí dentro, nossos queridos convidados de hoje. Boa noite a quem está nos assistindo. Eu gostaria de convidar todo mundo para participar com seu comentário, sua participação, qualquer coisa, pelo facebook.com/programa-sai ou para ligar pelo nosso telefone 21 11 21 33 para o nosso sorteio, aquele lá que você mesma gosta de anunciar. É verdade, esse só eu conto. Você sabe, mas eu vou reforçar, presta atenção, nós somos o único programa que te dá um livro de presente. Não é lindo isso, não é especial, mas eu tenho uma ajudazinha da Livraria Cultura e hoje ela te mandou esse presente que está aqui na minha mão. Você vai ligar e esse livro já é seu. Vamos lá? As Estranhas e Belas Mágoas de Ava Lavender, de Leslie Walton, acho que é esse o nome dela, tá aqui. Um livro lindo que eu já li, eu super recomendo, é o meu presente da Livraria Cultura para você hoje, combinado? Liga rápido, que esse já é seu. Meninos, não por acaso eu reúno um dermatologista, um tatuador e uma consultora de imagem. Agora fez sentido, Rogéria Shimura, agora fez, né? Agora fez. E uma consultora de imagem para fazer um desagravo comigo mesma. Há 15 anos atrás, doutor, fiz um programa numa extinta TV aqui da cidade. Eu era praticamente muito mais tempo que isso, porque eu era uma iniciante na arte de fazer televisão, para falar sobre tatuagem. E era para falar também sobre remoção de tatuagem, exatamente como vamos falar aqui hoje. Por circunstância, né, Márcio? Márcio era o meu convidado. Por circunstância, era uma emissora religiosa, nós fomos tirados do ar no segundo bloco, em função
da tatuagem que o Márcio tem nas pernas. Se a câmera puder pegar, depois mostra aí, por favor. Pode mostrar, né, Márcio? Pode. Esse lindo trabalho de tatuagem que você tem na perna. A emissora é frontalmente contra esse tipo de imagem. O diretor o maioral, o manda-chuva, nos tirou do ar e eu nunca tive a oportunidade de terminar esse programa que eu iniciei há praticamente 2 décadas atrás. Então, por isso a sua presença aqui hoje. Eu queria começar falando sobre imagem. Rogéria, nesse mundo onde parece que tudo é a imagem é tudo, como estão ainda, qual é a sua visão de como estão sendo vistas as tatuagens hoje em dia? Há 15 anos atrás falávamos que tatuagem, bem pouco tempo antes, não era uma coisa tão comum. As mulheres começavam a enveredar por esse caminho. Donas de casa, mães, geralmente eram tribos. Mudou? Eu acho que sim, eu acho que hoje as pessoas estão optando mais por tatuar. Em algumas profissões, é um pouco, dependendo da profissão, a pessoa fica um pouco mais inibida por conta de contratação, é restrito, né? Não mas existe esse preconceito das empresas em relação às pessoas ainda tatuadas? Sim, ainda sim. Em qualquer área? Em qualquer área. É mesmo? É sim. E nos concursos de beleza? Porque você dá consultoria para concursos de beleza. Dou consultoria e sou consultora técnica do Miss Oficial e realmente a tatuagem não é permitida. Nós tínhamos candidatas com tatuagem e a gente realmente tem que esconder. Por quê? Eu não sei exatamente. É que, por exemplo, no Miss é um padrão, né? É um padrão de beleza que não se permite nada que interfira nessa beleza natural, entre aspas, da mulher. Então, em alguns critérios de contratação, para algumas profissões, realmente não é permitido, porque eu também não sei explicar, mas eles acham que, de repente, pode denegrir o cargo ou a imagem daquela pessoa naquela determinada função. Entendi. Antes de fazer uma pergunta técnica, Renato, e até esbarraram nas impressões que o próprio Márcio tem, qual é a sua opinião pessoal sobre isso? Eu acho assim, acho que continua sendo, para ser muito criterioso, acho que continua tendo realmente, não sei se um preconceito ou ainda alguma discriminação com relação a isso, mas acho que a gente avançou um pouco, né? Eu estava lembrando aqui, enquanto a gente conversava, né, que hoje a gente tem até uma apresentadora na TV Globo, né, do Fantástico, que ela tem uma tatuagem em uma das pernas, né? E isso não é mais escondido, né? Ela demonstra, quando ela está de saia lá, a tatuagem está à mostra. Qual que é a apresentadora? É a que faz com o Tadeu Schmidt, me Poliana. foge o nome, é a Poliana. Me foge o nome dela, mas ela tem, né? Então, acho que se a gente for imaginar isso há algumas décadas atrás ou alguns anos atrás, na Rede Globo, talvez uma tatuagem à mostra num programa tradicional, né, como é o Fantástico, talvez a gente não teria, né? Então, acho que a gente avançou, mas acho que continua tendo, né? No consultório, o que a gente percebe muito ainda é principalmente concursos, né? Às vezes para a área militar, né? A gente tem muita procura realmente para remoção para isso, né? Porque isso é considerado um critério muito desfavorável. Mas eu sei de uma outra demanda também de remoção que tem a ver com os nomes dos namorados, Sim, amantes acontece. e afim. A gente já vai falar disso. Bastante. Isso me interessa bastante. Márcio, eu sei que obviamente você vai puxar a sardinha totalmente para o teu lado, não espero nada diferente. Mas você acha que mudou isso? Quer dizer, o seu público mudou? Com certeza, mudou demais. A própria mídia mesmo, você vê que agora muitos jogadores de futebol têm tatuagem. Antigamente você não via um jogador com tatuagem. Hoje você vê vários tatuadores com o braço fechado, tatuagens no pescoço, super à mostra. Então a mídia ajudou a essa propagação. Há quantos anos você tatua? São 18 anos. 18 anos. Por que você começou? Eu era jogador de futebol. Ai, que susto. Achei que você ia falar que eu era presidiário. Mas eu já desenhava muito, gostava muito de desenho. E eu tinha algumas revistas de tatuagem, então me interessava aquilo. Aí eu tive uma desilusão com o futebol e comecei a tatuar. Aí um amigo meu aqui de Ribeirão Preto me convidou para vir tatuar com ele e aí começou. E foi assim que começou. Sua primeira tatuagem foi você mesmo quem fez ou outra pessoa que fez? Não, eu já tinha 3 tatuagens quando eu comecei. Você consegue lembrar qual foi a primeira? Consigo. Então?
Ó, uma coisa curiosa sobre tatuagens, que eu acho interessante, que quem não sabe é bom saber, antigamente a tatuagem ela era associada aos estivadores, que são as pessoas que trabalham nos cais, trabalham nos portos, né, nos portos de carga e descarga, carregando caixa e etc. E também com os presidiários. É fato também, e eu faço questão de contar isso como um desagravo, assim, que algumas religiões, e em particular essa que era dona dessa emissora onde eu trabalhava, não permitem tatuagens, mas eles toleram aquelas que foram feitas antes da conversão da pessoa para tal religião. Diga-se de passagem, todos eles têm tatuagens. Todos, sem exceção de nenhum. Então, e eu sei disso porque, obviamente, quando eu levei o puxão de orelha, porque estava falando de tatuagem na TV, todos eles acabaram revelando isso para mim. A Adriane Galisteu também tem. Éramos da mesma emissora, com o mesmo patrão, guardadas as proporções, ela em nível nacional e eu em Ribeirão Preto, mas ela também tem tatuagem e era apresentadora lá. Ela só não podia mostrar isso. Né? Você tem tatuagem, Rogério? Não tenho. Você não tem vontade de fazer? Não tenho. Por quê? Porque eu não gosto. Eu não gosto. Ou é dor? Eu acho que dói também, deve doer e eu sou intolerante à dor. Mas é uma opção mesmo. Eu não tenho nada contra... Era a minha próxima pergunta. Eu não tenho nada contra em alguém ser tatuado, né? Algumas tatuagens eu até acho bonitas e tal. Mas eu não faria em mim. Entendi. Você tem filhos? Tenho filhos. Que idade? Adultos, 20 e 19. Eles têm? Tem, meu filho. Eu imaginei, eu falei, será que ela vai contar isso? Ele tem. Como Porque é que foi essa conversa? Então era isso que eu proibi até onde eu pude. E eu sempre dizia, quando você for maior e capaz e responsável por tocar a sua vida, você pode fazer. E aí ele me apareceu aos 19 anos com meia perna tatuada, igual o Márcio. Meia perna tatuada? E eu quase desencarnei quando eu vi. Mas já aceitou isso, já faz tempo. Não tem como agora, eu não tenho o que fazer, Tem eu queria sim, bater nele. Renato. Aí é por isso que eu trouxe o doutor Renato, porque tem jeito sim, não tem, doutor? Tem, hoje a remoção de tatuagem ela é possível, né? Tecnicamente ela é viável, embora seja um procedimento de custo elevado muitas vezes, né? Porque hoje nós fazemos isso com lasers, né? É um procedimento que geralmente nós precisamos de muitas sessões e nós dependemos muito da tatuagem. Né? Tá, e o resultado também nem sempre O resultado nem sempre é satisfatório. Né? Nós podemos correr risco de algumas cicatrizes durante o procedimento, ou às vezes de uma remoção incompleta. Nós temos algumas cores, né, que são ainda muito difíceis. Né? O amarelo, por exemplo, é uma cor muito difícil de ser removida. Márcio? Tem que evitar de usar o amarelo. Então, já chegaram situações onde chegaram ao consultório um Homer Simpson para ser removido, e é uma situação complicada, que é inteira amarela, né? Então isso é complicado, né? Tem uma curiosidade, né, que eu não sei se o Márcio já ouviu falar, né? Alguns pigmentos nos Estados Unidos eles já foram desenvolvidos para serem atingidos por comprimentos de onda específicos do laser. Para serem mais facilmente removidos. Para serem removidos com uma sessão. Então você faz a tatuagem com aquele pigmento, né? E depois Márcio, se você isso é um grande nicho comercial para depois se você utilizar aquela máquina, ela já consegue remover com muito mais tranquilidade, né? Então isso é uma coisa que... Tá vendo? Você faz, a pessoa remove, você faz de novo e aí você vai ficando rico, entendeu? A gente vai para o intervalo comercial e a pergunta que eu tenho para você é: você tem tatuagem? Você gosta de tatuagem? Você não gosta de tatuagem? Você se arrependeu da sua? Você quer remover ou você quer cobrir? Existe também uma outra alternativa. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Não sai daí. Newton Andrade apresenta um conteúdo exclusivo. O único programa de futebol infantil da TV brasileira, com tudo que rola nos campeonatos de base e ainda muitos sorteios de prêmios. Futebol Kids, toda segunda, às 7h30 da noite, ao vivo. TV Mais, paixão por Ribeirão. Marche.
TV+, paixão por Ribeirão. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo, cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio com o Nang. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral. Ao vivo, na TV+, às 8h30 da noite. TV+, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e quando o assunto é imagem, o assunto também é beleza. E aí, claro, você precisa ouvir o meu conselho. Bom, vamos começar que você precisa ter uma pele bacana. Então vai lá, consultar com o Dr. Renato, que esse eu assino embaixo, eu afianço, só não falo o que eu faço lá, tá? Não vou contar, não pode contar, né, doutor? Não, é segredo. Isso é segredo. Mas se você não ficar satisfeita ainda e achar que precisa dar um toque especial para a moldura do seu rosto, que são os seus cabelos, então aí só tem um caminho. Desculpa, Instituto DK é aquele que você precisa conhecer. Estúdio DK, perdão. É lá que você vai chegar, vai falar com a Denise, vai falar com todos aqueles profissionais maravilhosos, vão usar coisas de primeiríssima linha nos seus cabelos, na sua unha, na sua pele, vai cuidar de você, vai facilitar o trabalho do Dr. Renato e você vai se sentir muito bonito. Então, minha dica para você, Estúdio DK, não deixe de conferir. Vai no sábado de manhã que a gente toma um café junto, combinado? E olha só, estou esperando a sua ligação. Vitor, dá para repetir aí o recado de como faz para as pessoas participarem? Vamos, é facebook.com/programa sai, certo? Certo. Quem quiser participar, nós temos aqui uma participação da Tânia Gorodinil, que acabou de mandar pra gente. Eu nem ia pedir para você chamar, porque o comentário dela acabou de chegar, mas então a gente vai falar no ar aqui, tá? Tá. Ela disse que, infelizmente, a tatuagem é barrada em várias empresas a ponto do profissional, se tiver que tem que esconder. Essa é a posição aqui em São Paulo. Ela acredita que ainda há muito conservadorismo da sociedade. Querendo ou não, a retórica sempre foi maravilhosa, mas na prática há preconceito. Ela diz que se entrar no campo da religião, em algumas chega até a ser pecado. Isso é legal para vocês comentarem aí se é ou não. Mas ela parece que ela não liga, porque as filhas de 13 e 19 delas pretendem fazer tatuagem e ela não tem nada contra isso. Entendi. E ela puxou a orelha nossa porque a gente esqueceu de falar no aniversário dela, foi dia 28. Pois é. O Vitor começou a falar, Tânia, e eu acabei lembrando que eu estava no meu papelzinho para eu falar do aniversário seu. Tânia é uma telespectadora nossa que se deslocou de São Paulo para Ribeirão, no nosso evento lá da FINAC, para mostrar o livro dele. Ela é uma escritora linda, uma pessoa deliciosa que eu adorei conhecer. Tânia, obrigada pela sua opinião. E eu queria pegar esse gancho aí, ó. Eu ia até falar, ó, o livro que você vai ganhar é esse. Liga, tá bom? Liga pra você ganhar. Mas, ó, eu nem vou falar muito porque você já deve estar ligando. Eu não sei se é pecado. Não sei se as religiões consideram um pecado. É que as tatuagens, até muito pouco tempo atrás, Márcio, me corrija se eu estiver errado, elas tinham um tom mais agressivo. É fato que elas ganharam uma suavidade com o passar do tempo? Devido à evolução dos equipamentos, dos pigmentos, isso ajudou muito, né? As tatuagens hoje são muito mais nítidas, né? Antigamente a gente fazia uma tatuagem, ela se degradava muito rápido, né? Devido aos pigmentos, os materiais seriam um pouco antigos, né? Entendi. Mas agora a gente tem material muito moderno. Não, eu estou falando da preferência do desenho mesmo. Quer dizer, antigamente via-se muitos demônios, muitas imagens agressivas. Hoje tem patinhas de cachorro, tem coraçõezinhos, viu, Rogéria? Tem coraçõezinhos, tem nome do filho, nome do pai, do Espírito Santo, enfim, tem nome de todo mundo. Mas é porque antigamente, quem fazia tatuagem, geralmente é uma pessoa já mais roqueiros, que era um símbolo de rebeldia. Eram pessoas já rebeldes, então Entendi. os símbolos eram outros. Hoje, como se propagou a tatuagem, então as pessoas têm feito coisas que têm interesse para elas, né? A pessoa tem um cachorro que faleceu, vai, põe a patinha, põe o nome. São coisas que têm a ver para ela, né? Então, por isso que mudou um pouco os desenhos em si, né? É caro? Eu não acho caro. Adoro fazer isso. Eu não acho caro porque, assim, é a única coisa que você põe na sua pele que você vai morrer e
sua pele vai ser consumida e vai estar lá ainda a tatuagem. Entendi. Pra Tanto sempre. é que já desenterraram múmias de mais de 5.000 anos com tatuagem. Então é uma coisa que vai ficar. Muita gente fala, mas é caro. Poxa, mas a pessoa vai e compra um celular de R$1.000, R$1.500. Que vai ter que trocar na próxima um ano depois evolução. ela joga fora, praticamente não vale nada. Agora ela vai lá, faz uma tatuagem e, ela tem aquilo pro resto da vida. Márcio, nessa linha do que a Rogéria estava falando e que a gente está tentando pontuar aqui, que é na questão do mercado de trabalho e socialmente falando, te ajuda ser tatuador e ter essa figura totalmente tatuada, ou você já teve que se justificar ou sofreu algum tipo de problema em relação a isso? Eu já sofri, eu não sei, acho que não. Eu sempre fui bem convicto do que eu gostava, do que eu tinha em mim tatuado, então nunca me incomodou. Às vezes eu posso ter chegado em alguns lugares e ter sentido um pouquinho, assim, retraído por ter essa tatuagem, as pessoas estarem olhando, mas nunca me incomodou e nunca fui barrado em lugar nenhum. Você tem uma imagem mental sua mesma, sem essas tatuagens? Você consegue se imaginar sem elas? Não, a gente às vezes vai em algum lugar assim, as pessoas ficam olhando e a gente esquece que a gente tem tatuagem. Quem tem a tatuagem acaba esquecendo. Então você se acha uma pessoa assim, entre aspas, normal. Então a pessoa está te olhando e você não sabe por quê. Mas na hora que você olha no espelho, você lembra. Adorei. Então, o tatuado é muito assim. Por mais que a gente tenha um monte de tatuagem, você não se vê tatuado. Uma coisa eu tenho que afiançar, que é assim, não, obviamente não tem nem comparação, mas o Márcio já me tatuou uma vez, 2, 4 vezes, na verdade. Eu tenho 4 tatuagens feitas pelo Márcio, quem não sabia agora já sabe. São pequenininhas e são em lugares, obviamente, estratégicos, aonde que só me pertencem a minha imagem no espelho. Alguma, inclusive, tem até difícil para ver no espelho, né? Mas são minhas. E eu confesso, a gente chega em um momento que a gente esquece delas. Você não se lembra mais que você tem, a menos que elas tenham um significado muito especial. Mas vamos imaginar, doutor, e eu quero imaginar, quero saber reforçadamente, existe isso mesmo? É comum acontecer de tatuar o nome do marido, do namorado, do amante, depois trocá-lo e querer arrancar de vez aquilo, custe o que custar? Acontece. A gente tem alguns casos que nós fomos procurados para fazer isso. Isso é bem comum. E às vezes a dica que a gente dá para a pessoa que precisar fazer isso é procurar a gente com certa antecedência, porque eu já tive algumas situações de ter que fazer isso muito próximo de um casamento, alguma coisa assim, às vezes por questão que a tatuagem ficava num lugar que ia aparecer na questão no vestido, essas no coisas. No próximo casamento? Você a pessoa gente tinha, que saia justa. E nessa situação, às vezes a gente teve que optar até por fazer cirurgia, né? A gente acabou optando por tirar a tatuagem, né? Porque não era muito grande. Me fala quais são os processos. Deixa eu só contar uma piadinha que eu li no Facebook sobre isso esses dias. Uma dica para quem tatuou o nome do namorado no corpo e, sei lá, vai que por uma casualidade ele acaba sendo coisa do passado. Compra um cachorro com o mesmo nome. E põe o mesmo nome no cachorro, põe o nome dele. Você mata 2 cachorros, dois coelhos com uma cajadada só. Você chama o cara de cachorro e ainda justifica a tatuagem. É uma boa dica. Doutor, quais são os métodos de remoção? Você já disse que o laser é o mais comum. Sim, hoje, o mais moderno e o mais comum. É o mais tranquilo para a gente fazer, apesar de todas as dificuldades, né? Uma cirurgia, que nem eu citei aqui, seria uma situação de exceção, né? Porque nós temos todos o risco cirúrgico. A cirurgia é uma raspagem? Não, na verdade, nesse caso, foi feita uma remoção mesmo. Tira um pedaço você tira como se fosse retirar uma lesão de pele. É feito uma incisão mesmo, tira-se aquele pedaço que contém a tatuagem e se fecha as 2 bordas sem a tatuagem, né? Entendi. A pele fica, na verdade, com a cicatriz cirúrgica. Uma cicatriz pela outra. Nesse caso, a cicatriz cirúrgica, né, ela é uma cicatriz que pode ser tratada depois também, e devido à emergência do caso, foi a situação que conversada com o paciente, foi decidido por isso. Mas a grande maioria hoje a gente faz a remoção com laser mesmo. Com laser. Isso. E é um procedimento caro? Você falou que né? É um procedimento caro, porque assim, primeiro os aparelhos, hoje a gente tem aparelhos que são muito específicos, né? Então, por exemplo, se nós temos um pigmento vermelho, às vezes nós usamos um aparelho. Se o pigmento é verde, às vezes utiliza-se um outro aparelho ou uma outra ponteira de um mesmo aparelho. Então, esses aparelhos são caros, são aparelhos que também precisam de um consumível que também é caro, né? Então, ele tem vida útil, é isso? Na verdade, assim, cada disparo, né, gasta um pouquinho, então tudo isso tem um custo para o paciente. E também a questão do número de sessões, né? A gente
gente não consegue, principalmente se a tatuagem for muito complexa, com muitas cores, nós não conseguimos fazer As do Márcio sempre são complexas. Com poucas sessões. Existem, claro, na perspectiva e no futuro disso acabar melhorando bastante, né? Mas também melhora, as tecnologias novas são mais caras, então eu acho que vai continuar por um bom tempo sendo um procedimento caro. Tá, eu preciso dizer pra você, se você não tem, se você nunca fez, você já deve ter ouvido, e é real, é verdadeiro, dói. Dói. Tatuagem dói. Então não adianta você entrar numa de que você vai lá, pequenininha, vai doer um montão porque é pequenininha. Então já faz logo uma grande que pelo menos já vai doer justificado. Pra remover também, doutor? Dói. Não é um procedimento o senhor não tem tatuagem? Não tenho, mas assim, a gente tem a experiência do relato dos pacientes, né? Eles costumam comentar que a dor é bastante equivalente, né? Ou até o Márcio leva vantagem. O pessoal fala que remover dói mais do que fazer a tatuagem. Entendeu? Eu acho até que inclusive a dor do arrependimento, né, Rogério? Eu acho que pesa isso também. Eu acho que tem uma perspectiva assim de quando a pessoa está fazendo, né? Ela está colocando, geralmente quem vai fazer, a pessoa está empolgada com aquilo, né? Algo que ela quer fazer. Quando ela vai remover, justamente o contrário, né? Ela está querendo então eu acho que o preparo psicológico dela... mas por outro lado, às vezes ela pode estar com uma tatuagem que a incomode num nível tão insuportável que a dor da remoção acaba compensando imaginar-se sem ela. Márcio, se a pessoa não quiser remover, não quiser passar por esse processo doloroso, qual é a solução que o próprio tatuador dá? É a cobertura, né? A gente faz muita cobertura de tatuagem. Qualquer tatuagem pode ser coberta? Cobertura quer dizer cobrir a tatuagem com uma outra ainda maior. Isso, ou uma reforma, né? Se a tatuagem ainda tem uma vida, tá legal, dá para dar uma recalchutada, né? A gente faz, mas a gente sempre opta por cobrir, né? Fazer outro trabalho em cima. Com os pigmentos novos, a gente tem essa opção. Eles são mais fortes, mais vivos, então a gente consegue aplicar numa camada um pouco mais superficial e ter um resultado melhor em cima daquela outra. Na sua experiência profissional, você já teve casos assim absurdos de a pessoa ter tatuado Tem até um programa na televisão que passa agora que são tatuagens terríveis, alguma coisa assim. Pessoas que tatuam coisas absurdas no corpo porque estava bêbado ou porque o colega estava começando a tatuar, foi treinar nele. Acontece de tudo. É exatamente aquilo. Comum isso? Exatamente. A gente cobre tatuagem todo dia. É mais caro tatuar ou cobrir? Cobrir. Cobrir é mais caro? Cobrir porque você não tem opção, então você tem que trabalhar em cima daquilo ali, entendeu? Não tem, o cliente chega lá, eu quero fazer isso em cima da minha tatuagem. A gente fala assim, você não é o que você quer, é o que dá. Então, nem sempre a pessoa pode escolher o que ela vai cobrir. É porque você tem que aproveitar as linhas do desenho anterior, e nem todas as cores cobrem outras cores, então a gente tem que trabalhar muito em cima das cores. Ver que cor que vai cobrir tal cor e ver o que pode ser feito. Qualquer pele pode ser tatuada, qualquer cor de pele, quer dizer, qual é a diferença de tatuar uma pessoa negra e uma pessoa branca, totalmente branquinha, por exemplo? Para tatuar é igual. É igual? O resultado é que é diferente, né? Porque muita gente imagina que a tatuagem fica por cima da pele, né? Então, mas ela fica por debaixo de várias camadas de pele. Então é isso que dá a diferença do resultado. Tá? Vocês entenderam, né? Então, quanto mais morena for a pele, mais opaca vai ficar a tatuagem. Entendi. Por mais que os pigmentos são mais vivos hoje... a minha brilha, tá? Só para vocês saberem. Então a gente tem essa dificuldade da melanina da pele. Né? Entendi. E até voltando no assunto anterior do programa que a gente foi barrado, Deus é tão maluco que há 5 anos eu me converti, né? Eu sou um cristão evangélico. Olha que coisa mais interessante, adorei. Então, eu tenho trabalhado muito essa questão da lei que eles falam, de não poder tatuagem. E eu posso falar que, com certeza, tatuagem não mostra o caráter da pessoa. Não tenho dúvida disso. Deus não liga, não dá a mínima para o que a gente tem no nosso corpo tatuado. Ele liga para o que a gente tem no coração. Qual é a congregação? Você se converteu para qual igreja? Eu sou cristão evangélico. Cristão evangélico. A igreja que eu vou se chama Shekinah. Então, muita gente me pergunta isso, né, sobre religião e tudo mais, se é pecado ou não. Eu acho que pecado é aquilo que você faz com intenção ruim de prejudicar outra pessoa. Também acho, mas isso é o que nós achamos. A sua igreja acha isso também? Também. Eu converso muito com o meu pastor e até ele me falou, Deus é que te deu esse dom de desenhar, de tatuar, e até é incrível que assim, eu tenho trabalhado muito com pessoas jovens e drogados. Então eu posso entrar onde um pastor não entra.
Às vezes a pessoa, por exemplo, é um pastor lá de terno e gravata que não tem uma tatuagem, vai pregar para um... Eu preciso interromper e dizer para você o seguinte, eu já tinha uma grande admiração pelo seu talento, não só como tatuador, mas como desenhista mesmo, que os seus desenhos brilhantes, dobrou enormemente a minha admiração por você agora, porque você derrubou um paradigma. Não é, Rogéria? É um paradigma, quer dizer, você uniu as duas coisas e pode criar uma ponte interessante nisso. Na verdade, não fui eu que uni, né? Foi Deus. Deus é que me colocou no caminho. Ele tinha um propósito para a minha vida, né? Então, onde o pastor não pode chegar, eu posso. Eu posso conversar com um drogado, com uma pessoa jovem, e ele não vai sentir um preconceito. Ele vai olhar e me falar, nossa, eu posso ser tatuado, roqueiro e tudo mais, e amar a Deus. E servir a Deus. Tranquilo. Não tem problema nenhum. Deus usa as pessoas do jeito que elas são. Eu tatuado, ele como dermatologista, ela como advogada e tudo mais. Então ele usa o meio da pessoa. Então por aí eu vi que não tem problema. Estou chocada no bom sentido, porque me pegou de surpresa, eu não sabia quando eu te conheci. Você definitivamente não pertencia a nenhuma, pelo menos a não esse tipo de fé, e isso praticamente desenha o nosso programa, né? Porque era exatamente disso que a gente ia falar. Eu quero contar em detalhes como é que foi isso. A coisa foi brutal. É importante que as pessoas saibam disso quando eu falo que o programa foi interrompido, porque, na verdade, a ideia era mostrar a questão da remoção. Era dar uma opção para as pessoas que, por qualquer eventualidade, qualquer situação, tenha se arrependido. Dizer que existia uma fórmula, isso há 15, 20 anos atrás, não sei, era até muito pior do que é hoje, em termos de remoção. Então, tinha os dois lados da coisa. Agora, a imagem que ele tinha na perna, que evoca uma figura do mal e etc, chamou a atenção do bispo, que vinha em visita à cidade, a emissora aqui, e ele derrubou o programa com um telefonema. Ele deu um telefonema para a emissora, e no meu ponto, que eu tinha nesse programa, nesse eu não tenho, a minha produtora gritava, diz alguma coisa, se despede, porque vão tirar você do ar. E eu disse, a gente sai para o intervalo comercial e volta já, e nunca mais voltei. Nunca mais voltei. Fui proibida, banida. Voltei, na verdade, meses depois, com o programa reprisado, revisado pela igreja. Eles não permitiram mais que eu fizesse o programa ao vivo, eles quiseram revisar o programa para evitar que eu ferisse os princípios da igreja, e eu concordo, tenho todo o respeito por eles. De verdade, acho que a coisa poderia ter sido feita diferente, mas eles têm o meu respeito, têm todo o meu respeito pela crença deles, concordo com eles, porque se a emissora é deles, o propósito é não devemos desvirtuar. Mas, enfim, coisas do passado. E, Márcio, nós vamos conseguir terminar esse programa, não é o máximo? E agora com o aval da fé do Márcio, adorei. Rogéria, partindo do princípio de que imagem, já acabamos, temos que ir para o intervalo comercial, mas eu vou perguntar isso, vou deixar ela no intervalo, para você pensando na resposta dela no intervalo. Partindo do princípio de que imagem é tudo, de que a perfeição, a beleza e a perfeição tem que ser in natura, como as pessoas dizem. Dentro de um concurso, eu quero bater nessas coisas do concurso de Miss, porque é o que você está à frente. Dentro de um concurso de Miss, tem como fiscalizar outros procedimentos que, por acaso, o doutor Renato faz e muito bem, sem deixar vestígios, no consultório dele referentes à beleza, que não são tão visíveis como a tatuagem, por exemplo? A gente vai falar disso depois do intervalo comercial. Será que essas moças são tão in natura como imaginamos? A gente já volta. Bate lá e volta aqui comigo, que a gente está bom demais. TV+, paixão por Ribeirão. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo? Cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular, e eu ainda faço ginástica e saio clonando. Como? Cuidando bem da saúde.
Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Você dorme, acorda com você. Fisioforma sempre com você. Porque você vive dentro do seu corpo. Cuide dele e ele de você. Vocês nasceram um pro outro. Fisioforma. Estamos de volta. Já estamos? Estamos. Estamos de volta. Eu estou sem retorno. Estou de volta. Pronto, voltei. E eu queria já começar esse bloco agradecendo esse convite que eu ganhei da Verbo Nostro, que é do Ibiza Residência. Olha que legal, eles vão fazer a entrega já do empreendimento do Ibiza Residência, ali na Avenida Caramuru. Muito legal. Vai ter um coquetel para fazer o lançamento. Eu fui no lançamento da empresa e achei o máximo e agora eu vou ver prontinho. Tá aqui. Muito obrigada, Verbo Nostro, pelo convite. E quero pedir desculpas para Ana Lu Balesteira. Era uma brincadeira, meu amor, que eu queria um presente seu. Era brincadeira nada, eu queria. E ela mandou, gente, eu ganhei. Olha só que bacana. Mais um presente do Brasil feito à mão, que a Ana Lu Balesteira mandou para mim. E a partir da semana que vem você vai concorrer, ao ligar para cá, também a uma caneca como essa. Bacana, né? Ela mandou vários mimos como esse. Obrigada, viu, Ana Lu? Tava com saudade, de verdade, desses presentinhos que você me manda. Uma dessas já é minha e a outra é sua, porque você vai ligar e concorrer e ganhar no próximo programa. Combinado? Vamos falar o seguinte, vamos falar um pouco de saúde, porque eu quero daqui a pouco conversar com o Dr. Renato para perguntar para ele quais são os cuidados. Então, já que uma pessoa vai fazer uma tatuagem, quais são os cuidados que ele tem que ter com a própria pele em relação a isso. Mas eu de cara já quero te recomendar, eu tenho um plano para você, porque tudo que se refere à saúde está ligado a um plano, que tem que ser um plano muito bem elaborado, cercado de pessoas muito competentes. E aqui em Ribeirão só tem um plano para você sabe disso, não sabe? Então, o meu plano para você, que na verdade tem que ser o seu plano, é a Unimed. Então, se você vai tomar algumas precauções antes, durante ou depois de fazer ou não uma tatuagem ou qualquer outro procedimento estético cirúrgico, você precisa estar nas mãos de um bom profissional. E um bom profissional, médico, aqui em Ribeirão, só Unimed. Doutor, pega o gancho disso e me fala, tem algum cuidado especial que eu deveria tomar no caso de desejar fazer uma tatuagem, que eu poderia minimizar os danos? Porque é uma agressão à pele, sim, não é, doutor? Eu acho que o principal cuidado é escolher um bom profissional para fazer, né? Mas isso eu já fiz, eu sempre fiz. Isso é uma coisa, acho que vale para qualquer coisa, né? Acho que vale quando ela quer remover a tatuagem, mas quando ela quer fazer é fundamental, né? Porque acho que o mais... No seu consultório remove tatuagens? Então vou dar o endereço, gente. O Márcio acho que pode falar mais, que deve ter profissionais e profissionais, né? Às vezes a gente recebe tatuagens lá que a hora que a gente olha, a gente fala, meu Deus, né? Como que isso foi feito? Né? Então acho que isso é o principal cuidado. Agora é claro, né? Os cuidados com um bom profissional também vai saber orientar a pessoa que faz a tatuagem, mas os cuidados são vários, né? Desde o preparo da pele, né? Essa pele, acho que quanto mais hidratada e saudável ela tiver, acho que é melhor. A questão também, uma pele bronzeada, acho que não dá para fazer, né? Tem que ser uma pele que faça uma proteção solar adequada. Isso após o procedimento também é muito importante, né? Existem produtos que podem melhorar muito o processo de cicatrização, né? Tudo isso. Então, acho que é procurar um bom profissional, tanto a orientação de um dermatologista quanto do tatuador. Tem alguma parte do corpo que você não recomendaria uma tatuagem? Olha, na verdade, assim, pra gente... Por a pele ser mais sensível? Então, assim, as peles mais sensíveis são as regiões que nós temos próximas às mucosas, né? Então, qualquer região que aproxime dessa transição, né? Eu acho que é um pouco perigosa, né? A gente tá falando de boca, órgão região genital. genitália, né? Mas do resto,
tranquilo, né? A pele não tem muita sensibilidade, acho que dá para ser feito mesmo. Tá, antes de eu passar para o Márcio para saber dele quais são os cuidados, antes, durante e depois, eu queria saber aquela pergunta, Rogéria. Como é que vocês se certificam, por exemplo, que elas são tão in natura, que não tem nenhum botoxinho, um preenchimentozinho, uma intervençãozinha desses dermatologistas maravilhosos que fazem tudo de uma maneira que ninguém percebe? Pois é, na verdade não é impedimento, né? Se elas tiverem algum procedimento estético, não há impedimento para elas se candidatarem ou até para se elegerem. Inclusive, quando se elegem, a comissão técnica verifica se há necessidade de alguma mudança estética para que ela tenha melhor capacidade de beleza para concorrer ao título. Então, a gente sempre, depois de eleita a candidata, a comissão se reúne e verifica o que é melhor ou se há necessidade de algum procedimento e a gente direciona a candidata para isso. Mas não é impedimento, enquanto que a tatuagem é. Até porque num concurso como esse, sobretudo em trajes de banho, existe pouca coisa para tapar supostamente uma tatuagem, né? Porque a roupa, a indumentária é mínima, né? Exatamente. A menos que seja uma tatuagem muito íntima, vai ficar à vista ou assim. A ideia nesses concursos de beleza é realmente mostrar a beleza da mulher, né? E não da arte do tatuador. Não da arte do tatuador, né? Dessa qualidade toda do profissional. Entendi. Vitor, você quer falar comigo? Vitor? Oi. Boa noite. Eu sei que você não ia me chamar. Pronto, chamei. Oi. Ah. Não, a pergunta que não quer calar, queria pegar o gancho aí que você tinha falado com o Dr. Renato, que a Lígia mandou uma pergunta, será que dói? O que? A remoção? Fazer a tatuagem. Ah, então é pro Márcio. Exato. Então tá, Márcio, começa falando dessa questão dos cuidados antes, durante e depois e já conta pra ela se dói. Então, a gente pede sempre a pessoa, se for tomar sol muito antes de fazer a tatuagem. Se tomar muito próximo do dia da tatuagem, os vasos sanguíneos vão estar aflorados e vai sangrar mais. Entendi. A gente vai ter mais dificuldade de aplicar o pigmento e ela vai sentir mais dor, né? Então, pode ser que ela tenha um resultado pior. Então, e depois, sempre passar um bloqueador solar, depois de pronta a tatuagem ainda usa aquele processo de colocar o papel filme, essas coisas ainda Ainda usa. Cada tatuador tem seu tipo de cuidado, porque depende muito do tipo de tatuagem, do tipo de aplicação, mas o cuidado é mínimo, é deixar a pele se cuidar sozinha. A gente tem um processo natural de cicatrização, porque a tatuagem hoje ela é aplicada com equipamentos muito modernos, então a lesão é muito depois pequena. Eu posso expor a minha tatuagem como se nada tivesse acontecido? 15 dias você já pode tomar sol. Já pode expor a figura na praia, com bloqueador solar, né? Tá, porque senão, inclusive, ela perde a cor. Com certeza, é como qualquer cor de pigmento de qualquer coisa. Se você deixar um carro no sol todos os dias, ele vai perder a cor. E ainda tem o filtro UV, quanto tempo depois eu tenho que fazer esse brinquedinho que agora o filho da Rogéria está fazendo, que é ficar se divertindo com a própria tatuagem? Ficar retocando, mudando a cor e etc. Se a pessoa cuidar, retocar não precisa nunca, né? Agora, se a pessoa toma muito sol, se expõe muito ao sol sem protetor, ela vai ter que retocar porque ela vai ter uma degradação. Agora, entre um intervalo de sessão ou outra, pode variar de 1 semana a 15 dias. Depende muito do tipo de tatuagem, do local, do tipo de procedimento que foi feito. Entendi. Doutor, agora vamos voltar para a questão da remoção outra vez, que eu acho que essa é a parte mais importante. Já vimos que dói, já vimos que é muito cara. Muito caro não, pelo menos é um procedimento caro. Independe o tamanho, porque você falou alguma coisa, muito ao passar, você falou isso no começo, que tinha a ver com o tamanho da tatuagem. Os pigmentos eu já entendi, que tem alguns que são mais difíceis de serem removidos. Sim. E o tamanho? Tem alguma coisa? O tamanho ele pode influenciar no custo, né, no número de sessões que são necessárias e também no conforto do paciente, né, porque como a lesão é maior, obviamente o procedimento é mais demorado, né, e o paciente vai sentir mais dor. No caso de uma cobertura, por exemplo, porque quando ele falou, ele usou a palavra cicatrização, que é uma coisa que a gente meio que evita de usar quando fala de tatuagem, né? A gente fala assim, minha tatuagem já está linda, ela nunca está cicatrizada, a gente nunca quer ver como um machucado, né? E na verdade é isso, é a única profissão que a gente vai lá, está falando até isso no programa de tatuagem, que é a única profissão que ele segura o cliente, machuca o cliente e ele ainda paga por isso, entendeu? Então, na verdade, você também faz isso, né, doutor? Um pouquinho. Um pouquinho, né? Bom, satisfeito.
bonita ainda, né? Então, voltando, eu acabei até perdendo a pergunta que eu estava fazendo. Mas, enfim, no caso da cicatrização, quando você ele cobre uma tatuagem, ele está tatuando, ele está ferindo em cima de uma cicatriz. Isso em termos epidérmicos ou dérmicos, tem algum agravante ou nenhum? Não, porque na verdade a outra lesão, a outra tatuagem, ela já está estabelecida ali no tecido. Na verdade, só vai ser feito provavelmente deve ser feito um depósito do pigmento em outro posicionamento ali um pouquinho acima, né, para fazer a cobertura, mas isso não tem problema. Uma coisa que eu queria comentar, né, que eu não sei também se você já ouviu falar, hoje a dermatologia utiliza o aparelho de vocês, o aparelho de tatuagem, com uma técnica que a gente chama de MMP, que na verdade é uma microinfusão de ativos, né? Para várias coisas, inclusive para tratamentos capilares, ou então para tratamentos daquelas manchinhas brancas que geralmente costumam aparecer no braço, né? Onde nós pegamos de idade, doutor? Onde nós pegamos ativos medicamentosos, né? E são colocados na maquininha que vocês utilizam e é feita uma infusão, né? Como vocês fazem do pigmento, é feita uma infusão de... Nossa, peraí, vou traduzir e você me corrige se eu estiver errado. Gente, não é que eles usam o mesmo aparelho como uma tinta naquelas pintinhas brancas. É que você falou pintinha branca e depois falou que usa... Não é uma pigmentação. Na verdade, é usado um produto tratamento, químico. um remédio, vamos dizer assim. É um remédio de uso médico mesmo, né? E que a gente só utiliza só para mostrar que essa técnica de colocar alguma coisa dentro da pele não pode lesionar, porque ela pode ser útil para tratamento. Entendi. Só que trocamos a tinta por produtos químicos. Agora, essa parte do capilar interessou muita gente. Acho bom você melhor explicar isso. Na verdade, é a mesma técnica, só que em vez de utilizar, por exemplo, um produto que aqui seria capaz de estimular uma pigmentação, nós utilizamos alguns produtos que são capazes de estimular crescimento capilar, essas coisas. Então, para algumas indicações, claro, né? Não é para uma calvície extensa, nada disso, mas para algumas indicações. Para aquelas entradas funcionam? Para lentificar o processo de evolução. Pigmentação, você está querendo dizer uma maquiagem capilar? Não, na verdade, eu estou falando, no capilar eu estou falando para tratamento. A gente não coloca tinta, a gente também coloca produtos que vão estimular o crescimento do cabelo ou que vão diminuir a queda. Na verdade, é um tratamento. Entendi. Na verdade, a gente só utiliza o aparelho para colocar o produto num lugar onde ele vai funcionar melhor. Em vez de, por exemplo, usar um creme, que às vezes vai ter uma dificuldade muito grande de penetrar a pele, nós pegamos o ativo e colocamos ele mais no interior da pele. Agora eu quero uma pergunta para os dois, assim, de bate-pronto. Tem gente que tem medo de agulha. Como é que faz? Com os seus procedimentos e os seus, porque assim, tá fóbico. A pessoa que tem medo de agulha, essa hora tá assim no sofá lá em casa, né? Vence o medo da agulha. Como lidar com um cliente assim, que é fóbico, mas que tem como fazer isso? Porque às vezes a pessoa morre de medo de agulha, mas adoraria ter uma tatuagem. Como que você lida com essa situação? Eu já recebi vários clientes que têm medo de agulha. A gente sempre explica que a sensação não é de furar, é uma sensação de queimação. Então, ela acaba vendo que não é aquela sensação. Porque é muito rápida a agulha. Porque a pessoa imagina aquela coisa, uma agulha entrando e saindo, como se fosse uma injeção. Slow motion, assim, né? Não é essa sensação, é como se estivesse passando uma coisa quente em você. Assim também são os procedimentos dermatológicos que estão em voga agora, como, por exemplo, botox e preenchimentos e coisas afins. A dor é bastante variável, dependendo do procedimento, mas também, porque hoje, por exemplo... É literalmente uma injeção na cara, doutor. Aquela né? de graça, a injeção na testa, né? É uma injeção na testa, literalmente. Você não vai perguntar pra mim se a toxina é cara, que o Márcio falou que a dele dura a vida toda. Se eu falar que a minha dura 6 meses, aí eu vou sair desvantagem, né? É verdade. Vou até refazer para que a pessoa em casa possa entender. Olha a preocupação do doutor. Na verdade, essas aplicações de toxinas, que os botox, né? Eles têm um prazo de validade que são de 6 meses. De 4 a 6 meses. De 4, por que tão menos se a tatuagem é tão... Por que a gente não pode juntar as duas técnicas? Pois é, né? Acho que as empresas que produzem a toxina botulínica acho que não querem que dure muito, né? São um pouco mais espertas, tá vendo? Mas por isso que eu te falei que você tem que associar um dermatologista que faz remoção. Porque você faz, ele remove, você faz de novo e assim vai ter o cliente para sempre. Então, fazer um pigmento que sai, né? Em 6 meses. Nós estávamos comentando até lá fora, né? Que só um exemplo, né? De uma paciente que
fez uma cirurgia para remoção de uma lesão e acabou ficando com uma cicatriz. E às vezes o tratamento das cicatrizes são tão difíceis que a alternativa dela foi fazer uma tatuagem em cima da cicatriz. Que era, na verdade, o que eu tinha conversado com o Márcio. Já alguns dias atrás aqui, todo mundo assistiu, eu fiz o programa com a mão enfaixada porque eu tinha queimado aqui, fiquei com uma mancha. Aí fiquei olhando para ela, olhando para o Márcio, olhando para ela, olhando para o Márcio, pensando, falei, gente, já que é para eu ter uma mancha para o resto da minha vida na minha pele, você resolve isso, doutor? Podemos tentar. Então, eu vou tentar primeiro com ele. Se não resolver, eu vou achar lá no Márcio e ele vai fazer uma tatuagem aqui para cobrir a minha mancha de queimadura. Rogério, a gente está terminando o bloco, só uma pergunta. Imagem ainda é tudo mesmo? Esquece os concursos de Miss. Você é uma pessoa que trabalha com imagem, você dá consultoria de contratações, enfim. Quando você vai fazer uma entrevista para contratar alguém para uma empresa, que é o seu trabalho também, leva-se em conta essa questão da imagem? Esquece, eu não queria que você pensasse nessa coisa do padrão, do formal. A secretária que se veste com roupas discretas, que não usa chinelo de dedo numa entrevista, isso é básico, isso é óbvio, todo mundo já sabe. Eu quero saber de imagem mesmo, a imagem que a pessoa passa, porque nem sempre ela tem controle disso. Dá para ter? Eu acho que sempre a gente colocar a questão do bom senso, né? Dependendo do tipo de posicionamento que a pessoa quer no trabalho, o cargo que ela quer ocupar, ela precisa ter um tipo de aparência, um tipo de apresentação. Senão fica realmente muito inviável, fica desconexa a coisa, não faz sentido. Então, realmente precisa ter essa adequação, um bom senso. Então, em linhas gerais, como uma consultora de recursos humanos, você desaconselha a tatuagem? Eu não veto quem tem tatuagem quando eu faço os recrutamentos, as seleções. Mas, a princípio, que não sejam expostas, nunca pergunto. Não pergunto? Não. Porque as empresas, os grupos que eu presto serviço, eles não me colocam isso, né? Entendi. Não colocam. Por exemplo, no MIS, a gente sempre observa, mas nessas seleções que eu faço para essas empresas, eles não colocam. Mas se colocarem, a gente tem que selecionar, a partir desse critério. Aqui também pode ser um critério muito pessoal do dono da empresa, nada a ver com muito individual, de empresa para empresa também, né? Márcio, para a gente ir para o intervalo, só para eu saber, existe mesmo uma diferença entre tatuagem comum, dessas que a gente vê pelas ruas, iguais às suas, iguais às minhas, iguais a de um monte de gente aí, em relação às que são feitas nos presídios? Não estou falando de qualidade, estou falando de símbolos. Geralmente, nas prisões, todas elas têm significado, né? E aí são facilmente identificáveis por um tatuador ou não? Geralmente a gente sabe conhecer, sim. E você não vai contar pra gente? Não, eu não sei o significado de todas, mas tem muita coisa com significado. Então, por exemplo, se eu for no seu ateliê, no seu estúdio que chama, e pedir uma tatuagem específica e você a identificar como sendo de uma facção criminosa, por exemplo, você vai me dizer isso? Não, mas aí a gente diferencia pelo como ela foi aplicada, né? Você vê que, pelo menos a gente como profissional, e até uma pessoa leiga, se colocar uma tatuagem profissional e uma feita na prisão, você vai ver que... Até porque os recursos que eles têm lá não existem. Outros, né? Apesar de que tem algumas prisões americanas que você vê tatuagens maravilhosas e artistas maravilhosos. Dá para fazer um estágio lá, Dá né? Pra não, mas pelo amor de Deus, queremos você aqui. A gente vai para o intervalo comercial e volta já com o último bloco, com o Eu Curti, com o seu prêmio para te dar de presente e, claro, mais um fechamento brilhante aqui para a gente saber se você já decidiu. Vai remover, vai tirar, vai fazer? Conta para mim. A gente já volta. Vai comigo. Newton Andrade apresenta um conteúdo exclusivo. O único programa de futebol infantil da TV brasileira, com tudo que rola nos campeonatos de base e ainda muitos sorteios de prêmios. Futebol Kids, toda segunda, às 7h30 da noite, ao vivo. TV Mais, paixão por Ribeirão. Marche. TV Mais, paixão por Ribeirão. A idade
eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo, cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio clonando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha a Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral. Ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Ó, o assunto me envolveu tanto que eu acabei me perdendo no horário aqui. Tem que fazer tudo muito rápido. Então é o seguinte, aniversariantes da semana, amo vocês. Feliz aniversário para você, Alessandra Luchetti, Renata Santoro, que trabalhava na Monsanto com meu marido. Não sei nem se ela se lembra de mim, hoje é aniversário dela. Fernando Bueno, Jorge Augusto Coqueiro, lá da Livraria Cultura. Ana Carolina Lacerda, feliz aniversário, isso tudo hoje. Amanhã, Andréa Danadai, Danilo Borges, seu amigo, Vitor, aniversaria na terça-feira. Você sabia disso? Na quarta, José Carlos Barbosa, querido, um beijo. Meu amor, Ed Mendes, feliz aniversário, te amo, parabéns, tá bom? Quero comemoração. E Tiago Yashida, lá do Mirai, nosso amigo também, Tiago, tia, um beijo, feliz aniversário pra você. Na quinta, Ana Paula Zingaretti, Marcela Carolo, filha da Cris Carolo, Michel Montefeltro, nosso jornalista, e Maísa Petes, um beijo, feliz aniversário. Na sexta, Juan Pablo, Tina Aguiar, minha amigona, adoro você, feliz aniversário. Matheus Marinho, cabeleireiro, César Augusta Lacerda. No sábado, Cris Lacerda, a mãe da Aninha, faz aniversário, parabéns. Thaís Mendes Braga, que foi minha personal lá na Wellness, enquanto eu malhava lá. Luiz Zaga, Sidoca Sarles, Marlan Reis e Priscila Stan, que faz aniversário no sábado. E no domingo, Elaine Pontin e Ana Paula Paiva. Feliz aniversário a todos vocês, desculpa a correria, mas ó, valeu a lembrança. Amo vocês e que Deus lhes dê muitos anos de vida, combinado? Vamos fazer o seguinte, vamos viajar rápido por um Eu Curti rapidinho. Seguinte, o Eu Curti de hoje, Pablo Escobar, meu pai, as histórias que não deveríamos saber. O lançamento foi esses dias com o Filho do Homem aqui, ó. Uma boa indicação para você ler e me contar. Eu, de fato, não leria e nem compraria esse livro, mas tá a indicação porque é um best-seller na Livraria Cultura. Sara Densen escreveu Os Bons Segredos. Também, ó, Susan Densen é a rainha já contemporânea, com mais de 7 milhões de exemplares vendidos no mundo. Para onde eu mostro? Para você? Para cá? Para cá, para cá? Para cá. Então tá aqui, ó, indicação segunda do Eu Curti. Esse é muito especial. Esse foi escrito a 4 mãos. Paula Pimenta, Babi Deuete, Bruna Vieira e ela, minha amiga, minha afilhada da Feira do Livro, minha querida, campeoníssima entre os adolescentes, Thalita Rebouças. Um ano inesquecível. Se eu recomendo? Se eu recomendo? Não, não recomendo. Eu recomendo que você vá correndo, porque vai esgotar e esse já é meu. Certo? Combinado? Já vou abaixar aqui, ó. Vem comigo que eu vou te dar um livro de presente. Você que ligou, nossa, tá cheio, um monte de gente participou. Bacana, ó. Você, sortudo, ganhou um livro, ou sortuda, quem é? Regina, não acredito, Regina Magalhães. Semana passada eu mandei um beijo para nossa telespectadora que adora o programa. Você conhece ela, Márcio? Porque parece que eu vi ela falando alguma coisa no... Sogra. Ah, mentira, isso só, gente, não é, olha só, não é Maracutá, é Regina Magalhães, os 4 últimos números, 9158, adoro ela de paixão. É nossa telespectadora e ganhou o nosso livro, é seu, já posso mandar pelo Gêmeo, será que é confiável? Acho que eu vou mandar por ele. Bom, tá aqui, meu super agradecimento a todos vocês, já encerrou? Já? Tem 1 minuto ainda? Bom, Márcio, queria muito agradecer a sua presença, quero o seu endereço. Avenida Professor João Fiuza, 1780, sala 6. Telefone? 3636-2810. 3636-2810, com hora marcada, obviamente. Com hora marcada. Tem outros profissionais lá, né? Tem, somos em 5. E aí cada um com seu estilo? Cada um com seu estilo, Chega lá e decide na hora. Dá uma olhada no Facebook, lá, marciotatu.com, Marciotatu RP. RP. Marciotatu RP, se adiciona, já acha um meio de conversar, chega logo, porque eu vou antes, eu quero fazer mais um. Eu quero mandar um beijo pra minha esposa Brianda e pro meu filho Thor. Manda pra sogra. Pra sogra também. Pra Regina Magalhães, pra sogra. Você também queria mandar um beijo pra alguém?
Quero mandar um beijo para todos que combinaram de me acompanhar hoje aqui no programa, especial para a Tânia, que participou e está aqui conosco. Ah, muito bacana. Ó, Rogéria, super obrigada pela sua presença. Quero você aqui porque, gente, eu não sei se vocês sabem, Rogéria fez um trabalho social muito interessante, muito bacana, que vale a pena conhecer. Doutor, o telefone, rapidinho. O telefone é só olhar na internet, Renato Soriano, e vai encontrar. Por questões legais, a gente não pode dar o telefone pela recomendação do CRM, tá? Entendeu? É meu. Não liga pra mim que eu te passo o telefone dele. Renato Soriano, o meu dermatologista, pode ser o seu também. Então, combinado? Sexo, Arroz, Internet terminou, pô. Olha só, nós conseguimos. Olha só, nós conseguimos terminar esse programa que já há 15 anos estava pendente e você, espero, esteja satisfeito. Se não estiver, liga pra gente, a gente faz um repeteco com esses profissionais maravilhosos. Fica com Deus, o Sexo, Arroz, Internet termina aqui, mas segunda-feira, se Deus quiser, Ele há de querer, vamos estar todos juntos outra vez para mais um Sexo, Arroz, Internet.